Assim, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Amém? Feliz é a nação que tem Deus como Senhor. De manhã nós tivemos uma palavra forte, né? Uma palavra maravilhosa. Mas depois, se você quiser, você pode assistir, está disponível na nossa página no YouTube. Mas agora eu queria trazer algo importante para você hoje. Existe alguma força, a força da igreja de Cristo. Fala comigo, a força da igreja de Cristo. Amém? Nós temos a força, nós temos uma força muito grande. E essa força, ela na verdade, o próprio Paulo falou que é a força que atua na nossa fraqueza. A gente já sabe disso. Mas o grande desafio para nós hoje é entendermos. Porque esse dia da independência, né? O dia da independência vai ser ainda quarta-feira, é uma forma política de agir, mas também é muito sério isso. Você pensa que não, mas é sério, porque também é espiritual, é algo espiritual, porque um governo de uma nação, um governo de um povo, vai influenciar muito, tanto na qualidade de vida, né, tanto na salvação das pessoas, porque a Bíblia fala claramente o quê? Que a salvação somente vem por um homem, somente por Jesus Cristo, homem. Essa é o que nós cremos, essa é o que essa igreja crê, isso é o que a palavra de Deus diz. Então, a palavra de Deus fala o que também? Que quando o governante é justo, o povo se alegra, mas quando o governante é injusto, o povo geme, o povo sofre demais. Então, a nossa geração e uma governança de uma nação, de uma raça, de um povo, faz a diferença sim, onde está a fé, onde está depositada a fé, onde está depositada a confiança, onde está depositada a esperança de um povo. Isso vai fazer muita diferença. A força da igreja de Cristo. Essa independência que nós buscamos, eu queria só, antes do versículo principal, Gálatas capítulo 5, coloca lá para nós Gálatas 5, 1 e 2, Gálatas 5, 1, que vai falar uma coisa interessante, da gente estar sendo firme. Olha lá, foi para a liberdade que Cristo nos libertou, portanto, permanecei firmes e não vos sujeiteis outra vez a um jugo de escravidão. Nessa liberdade que a palavra de Deus está falando, é a liberdade da escravidão espiritual, do pecado, da condenação eterna. Um povo escravo de espíritos malignos, de maldição, de todo tipo de atração que vai trazer mal para as pessoas, que vai gerar um futuro para uma nação inteira de maldição, de pobreza, de miséria, de doença, que não vai ter jeito. É essa liberdade que é a primeira parte quando fala. Mas lá em 2 Coríntios 5, 20, coloca para nós 2 Coríntios capítulo 5, 20. 2 Coríntios 5, 20 diz o seguinte: olha, portanto nós somos, o que a igreja? Embaixadores de Cristo, como se Deus vos encorajasse por nosso intermédio, assim que a gente suplica em nome de Cristo, que vos reconcilieis em Deus. Então, olha que coisa tremenda. Aí por isso que eu estou falando que é espiritual, que nós vamos falar agora, no contexto da igreja. Se nós somos embaixadores de Cristo, se eu e você somos embaixadores de Cristo, a igreja em si é uma embaixada do céu, onde os embaixadores se reúnem. E você sabia que se você está em outro país, né, e você está sendo perseguido alguma coisa, mas se você está fugindo de alguma situação, né, já viu, existe noticiário aí, o camarada correu e se escondeu dentro da embaixada. A partir do momento que ele entra dentro da embaixada, é como se ele entra dentro do próprio país. Então, as autoridades civis ali daquele país não têm autoridade sobre aquele lugar da embaixada ali. Olha que interessante. Então, aonde há uma embaixada, se você entra, eu já vi, lembra aquele caso, aquele camarada que, o Assange lá, né, Julian Assange, que ele mandou tantas informações da América, que ele foi condenado mesmo à prisão, à morte, e ele correu e se escondeu dentro da embaixada da Rússia. Aí o pessoal não podia entrar. Depois ele foi para a embaixada, não sei se foi da Inglaterra, sei lá. Mas onde a embaixada que ele entrava, o país inimigo não podia entrar. A mesma coisa somos nós da igreja. Se eu e você entendermos, crermos e vivermos realmente essa palavra, que eu e você somos embaixadores de Cristo,
Olha que palavra tremenda. É como se a igreja, o momento não é o prédio em si, mas é o momento da Assembleia dos Santos. É como se realmente esta igreja é uma embaixada do céu, aonde o inimigo, amém? Aonde o inimigo das nossas almas, aonde a força das trevas, aonde as maldições, aonde todo tipo de seta, de dardo do maligno não tem autoridade, não tem legalidade para entrar dentro dessa embaixada. Ele tem que ficar lá de fora. Mas muitas vezes nós não entendemos isso, nós permitimos com que as setas, aí sim, pastor, mas como? Porque há uma permissão. O embaixador pode até deixar o inimigo entrar na embaixada, desde que haja uma permissão, desde que haja uma brecha, desde que haja uma legalidade. Então essa é a força que nós temos que ter como igreja de Cristo, entender isso, né? O Brasil comemora-se 200 anos da independência, comemora-se tantas outras coisas aí, até eu vi a pastora Valnice falando sobre isso, né? De mais um jubileu, mas o grande desafio nosso, irmãos, dessa independência realmente que eu e você precisamos entender como igreja, é um poder muito maior que a igreja de Cristo tem, que a igreja de Cristo está exercendo para que o propósito do Senhor venha se realizar até o soar da trombeta, porque depois que soar a trombeta, a Bíblia fala que o Espírito Santo vai deixar a terra, porque ele vai levar a noiva até o noivo. Aí Satanás vai pintar e bordar aqui, porque ele vai ter total liberdade até o momento certo que Cristo vai descer das nuvens para o grande momento final. Mas essa liberdade que eu e você temos, esse propósito e outra, não é em todos os países, eu estou falando a nossa realidade brasileira, a nossa realidade como cidadãos brasileiros, vai fazer muita diferença para nós, quando a gente entende o propósito que Deus tem para a nossa vida, para a nossa casa. Por isso, lá em 2 Pedro, vamos lá para 2 Pedro, 1 Pedro capítulo 2, 1 Pedro capítulo 2, fala claramente essa resposta para nós nessa noite, e diz o seguinte, 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 a seguir, tá? 1 Pedro 2, 9, diz o seguinte: mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz.